Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Fernando. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Tudo bom, Suelen, contigo? Tudo já. O Dr. Fernando ele é ortopedista aqui no Hospital das Nações e cirurgião no joelho. E hoje nós vamos falar sobre lesões do menisco. Então, doutor, as perguntas vão entrando aqui para a gente. Nós temos algumas que a gente já recebeu anteriormente e vamos rolando um papo aqui. Tranquilo. Ok? Então, doutor, começa explicando para a gente o que é o menisco. O menisco, na verdade, ele é o verdadeiro amortecedor do joelho, Suelen. Então, na verdade, o menisco tem a função de reduzir o impacto. Quando a gente caminha, quando a gente corre, então é para isso que ele serve. Além disso, ele também tem uma função de estabilização, né, mas a principal função, né, para o nosso ouvinte entender, é que ele é um amortecedor do joelho. Então, ele reduz o impacto, né, para a cartilagem não machucar. Entendi. E, doutor, então como que a gente acaba machucando, então, o menisco? Então, em alguns movimentos do joelho que a gente pode fazer, como agachar e levantar de uma maneira abrupta, ou se não uma torção do joelho, ele pode fazer um rasgo nele, né? Fazendo, digamos assim, uma lesão nele. O menisco tem uma forma de C, né? Só imaginar um C dentro do joelho, então ele pode rasgar de diversas formas. Dependendo de como ele machucar, né? Ou a gente pode ir para um tratamento aí conservador ou cirúrgico, então isso a gente vai conversar hoje. Isso. Então, doutor, vamos explicar para o pessoal quais são os sintomas que as pessoas vão sentir quando ela tiver feito essa machucadura, quando ela tiver lesionado o menisco. Explica para a gente, então, como é que funciona os sintomas dessa lesão. Então para a gente entender quais são os sintomas, tem dois perfis de pacientes. Tem um paciente que é um paciente mais jovem, por exemplo, ele está jogando futebol, ele teve uma torção, ou senão ele foi mudar de direção, né? Ele agachou, foi mudar de direção, então ele pode fazer um rasgo no menisco, né? Quando isso acontece, durante uma partida, ele vai sentir o joelho dele inchar. Às vezes ele até consegue terminar a partida, às vezes não, dependendo do tamanho dessa lesão. Se for uma lesão grande, né, tiver um grande rasgo no joelho, vai ter muito sangue dentro do joelho e não vai conseguir terminar a partida. Mas se for uma lesão leve, muitas vezes ele até consegue terminar, só que ele fica com aquele joelho que começa a inchar e no outro dia assim, poxa, meu joelho inchou. Então ele vai procurar assistência. Ou se não, tem outro perfil, aquele paciente mais idoso, né? Aquele que, na verdade, não fez um trauma agudo, entendeu? Então, né, com o tempo, então vai degenerando o menisco, porque de tanto usar, né, ele acaba machucando esse menisco, né? Ou às vezes até o menisco já é meio machucado de tanto tempo, e às vezes ele faz realmente um movimento de levantar muito abrupto, e aquele machucado que era pequeno aumentou, onde é que ele também vai ter dor digamos assim, na região do menisco machucado e inchaço. Os dois principais sintomas são a dor e inchaço, e muitas vezes incapacidade de caminhar. Então, eu já ouvi falar, doutor, a gente leu também algumas situações, em que a pessoa sente que perde o movimento, falsa, né? Fica sem falseou, né? A pessoa fala, não sentiu o joelho, falseou. Não, isso é bem legal, porque assim, ó, tem duas coisas que o paciente fala assim, meu joelho está saindo do lugar. Então pode ser que ele saia por dois principais motivos. Um, que fez uma lesão de ligamento, né? Então ele fala que toda hora sai do lugar. Mas às vezes quando tem uma lesão de menisco, ele também fala, doutor, parece que meu joelho não está normal, parece que ele dá uma desencaixada. Só que ele volta para o lugar, né? Então são os dois perfis também que tem. Ou pode ser uma lesão de menisco, ou pode ser uma lesão de ligamento, né? Mas a diferença dos dois é o quanto incha. Às vezes inchou demais, deve ser um ligamento. Não inchou tanto, pode ser que seja um menisco. Então nessas duas situações, sangramento ou inchaço, procurar o médico. É bom procurar, isso, né? Não no mesmo dia, às vezes inchou demais, até legal no mesmo dia, porque vai que seja uma fratura, né? Que é o nosso diagnóstico diferencial, né? Sim. Mas, né, pelo menos no dia seguinte, para não ficar, né, digamos assim, comendo bola. Entendi. Né? Doutor, você comentou aqui um pouquinho sobre as causas das lesões. Ela acontece principalmente em jogadores de futebol ou outros praticantes de esporte? Não, outros praticantes também. Até agora está na moda do famoso CrossFit, né? Pois essa aí. Até esse pessoal acaba machucando. Porque na hora de fazer um arranque, na hora de fazer um levantamento abrupto, né? Ou até, às vezes, fazer alguma coisa de mudança de direção, ele acaba torcendo esse joelho. Então, o mecanismo mais comum de lesão é a entorse do joelho. Então, torcer o joelho pode ser, ou se não, uma mudança abrupta de direção, ou se não, agachar para levantar muito rápido, às vezes também pode machucar. Né? Doutor, a gente está numa fase aí, principalmente em Curitiba, até nós temos a nossa caminhada agora, dia 1º, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, dia 1º, às 9 horas da manhã. A gente está numa fase aqui em Curitiba de virou moda, né? A corrida, a caminhada. E nesse exercício, doutor, nas corridas, é muito comum ter lesões de menisco em corridas? Em corrida até que não. Essa é uma boa pergunta.
correr como tu está correndo em linha reta não é um mecanismo muito comum de fazer lesão, não, né? Então, essa é a diferença. Às vezes, o que o corredor faz é uma lesão por uso prolongado. Então, assim, o cara é corredor, né? Tem um volume grande, né? Ou às vezes ele vai correr em terreno irregular. Isso pode acontecer. Então, dá uma virada no joelho e daí pode fazer lesão. Mas a corrida em si, não. A corrida em si não é um mecanismo comum de trauma. Caminhada também não, né? Caminhada tranquilo. Isso o pessoal pode caminhar quando quiser. Então, viu, gente? Não tem desculpa para não vir na nossa caminhada. Doutora, então tá. Vamos falar um pouquinho. Como que é feito, então, o diagnóstico da lesão de menisco? Então, a pessoa teve lá os sintomas, vai para o médico. Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, o principal do diagnóstico é o exame físico. Por isso que, às vezes, o paciente manda para a gente, manda uma ressonância, manda um laudo, né? Então, o principal é o exame físico, porque a gente precisa colocar a mão no joelho para ver se é aquilo mesmo que está doendo, né? Muitas vezes alguém manda um laudo, uma lesão, digamos assim, uma lesão antiga, que nem aquilo não dói. Então, isso que é importante procurar um médico, para ele colocar a mão, examinar e ver se é aquilo mesmo que está doendo, né? Outra coisa importante, né, que eu acabei não comentando antes, é só que assim, às vezes faz uma lesão de menisco tão grande que o joelho chega a bloquear. Isso é uma coisa que o paciente tem que estar atento, né? Então, ele torceu o joelho e depois, né, ou no futebol, ou às vezes foi levantar algum peso, né, e o joelho travou e ele não consegue mais esticar. Isso é uma emergência. Então, isso tem que procurar assistência logo, né? Às vezes não no mesmo dia, por mesmo dia seguinte, né? Que ele não consegue mais esticar o joelho, porque às vezes o menisco dobra por cima dele mesmo. Quando dobra por cima dele mesmo, a pessoa não consegue mais esticar. Então, é uma emergência que a gente tem que, digamos assim, acelerar o processo para operar esse joelho rápido. Porque sozinho o joelho não vai desbloquear, o menisco não vai para o lugar dele sozinho. Vixe, deve ser uma dor terrível também. Eu sei porque eu já senti. Uma experiência própria. Não fique em casa, gente, vamos pro médico. Então tá. Mas isso é legal comentar também, assim, Suelen. Sim. O paciente muitas vezes pergunta, né? Mas o doutor nunca sentiu aquela dor antes. Isso eu posso falar para o paciente, porque eu tive lesão já de menisco e lesão de ligamento. Então eu já varia dos dois tipos. Então o paciente chega assim e fala, o senhor não tem noção da dor que eu tô sentindo? Eu falo, eu tenho, porque eu até já fiz um bloqueio. Isso aconteceu em janeiro. Né? Eu torci o joelho jogando vôlei de praia, pisei no buraco, fiz uma lesão do menisco. Bloqueou meu joelho e não consegui estender. Aquela queda assim? E não foi uma queda assim, então assim, nossa senhora, torceu. Não, foi quando eu fui aterrissar. Aterrisei, quando eu fui levantar de novo, não conseguia mais esticar o joelho. Ai, que dor. Aí foi, eu minha própria diagnostiquei esse dia 30. Lesão de menisco. 30 de dezembro, um dia para virada, assim, dia 1º subi, dia 2 fui operado. Só para te ter noção da rapidez, que a gente tem que acelerar realmente. Sim, até para a recuperação ser melhor, né? Para a recuperação ser melhor, e com o joelho bloqueado, vai cada vez mais importando a musculatura. Né? Entendi. Depois que vai ganhar isso de novo. Se prolongar isso daí pode prejudicar. Pode prejudicar. Então isso é legal, dar uma acelerada, né? Assim, meu Deus do céu, meu joelho não estica, né? Vou ficar em casa e vai melhorar. Não vai, gente. Não, às vezes não melhora. Às vezes tem coisas que a gente fala, né? Às vezes Deus cuida, né? Mas tem coisas que não, né? Às vezes tem gente que tem que, assim, que a gente tem que se ajudar. Né? Deus deu a medicina, a sabedoria, né? Vamos então procurar ajuda. A gente faz os dois lados, né? Isso. Tem coisas assim que realmente Deus ajuda. Tem gente que a gente tem então um help. Tá certo. Doutor, além desse toque que tem que ser feito logo no começo, existe algum exame complementar aí para finalizar o diagnóstico? Perfeito. Então, assim, a gente vai lá, examina, né? Coloca a mão no joelho. Olha, realmente deve ser uma lesão de menisco. Então, a gente vai pedir os exames complementares. Mas o menisco, doutor, não aparece no raio-x, não aparece, mas tem alguns outros sinais que pelo raio-x a gente já faz diagnóstico. Por isso que, poxa, mas eu fui lá e o doutor só pediu um raio-x no começo. Mas realmente a gente pede um raio-x para ver se não acontece nenhum tipo de fratura. Sim. Que é o diagnóstico diferencial e é o primeiro exame rápido de fazer. Depois a gente pede a ressonância magnética. Que na ressonância em si a gente vai ver quanto que machucou esse menisco, qual o tamanho dessa lesão. E se essa lesão tem que operar ou não, se é passível de um tratamento tranquilo, né, conservador, sem cirurgia. Entendi. Né? Então, já que a gente está falando em relação a tratamento, cirurgia, explica pra gente, então, quais são os tratamentos e quais casos são cirúrgicos. Perfeito. Então, assim, o menisco, só para ter uma noção, ele mede mais ou menos 45 milímetros, 4,5 centímetros. Pequenininho. Ele é pequenininho, não é uma coisa tão grande. Se a lesão for pequenininha, mais ou menos até 10 milímetros, são lesões passíveis de cicatrização. Né? Então a gente olha na ressonância, vê que é uma lesão pequena, olha, tem chance de cicatrizar. Vamos tratar com uma fisioterapia, medicação para dor, anti-inflamatória, né? E vamos dar uma chance para esse menisco cicatrizar. Sim.
lesões muito grandes, né? Então elas não têm um potencial de cicatrização tão grande. Por isso, quando a gente olha o exame, a gente mais ou menos olha para ver o tamanho dela. Se for uma lesão grande, olha, a gente já fez o paciente, essa lesão não tem tanta chance de cicatrizar, né? Por isso que a gente olha e pede exame, muitas vezes o paciente também chega com laudo, né? Uhum. A gente fala assim, não, a gente precisa das imagens, né? Porque isso que a gente... E muitas vezes o próprio radiologista já coloca, né? Correlacionar com a clínica, né? Porque às vezes o paciente tem dor de um lado, mas a lesão aparece do outro lado. Sim. Né? Então isso é muito importante para a gente, né? E muitas vezes tem lesões que são tão grandes que realmente tem que operar. Outra coisa que é diferente é ver se essa lesão é por uma lesão degenerativa que foi com o tempo. Como no idoso. Como no idoso, que as lesões têm muita chance de cicatrizar e o tratamento cirúrgico do conservador, eles têm o mesmo resultado. Então, muitas vezes a gente prefere manter esse paciente no tratamento conservador, que vai super bem, né? Ele fica sem sintomas. Então, essa é outra diferença. O paciente jovem que fez uma lesão aguda, né? Traumático, ou o paciente idoso que vem desgastando, vem machucando com o tempo esse menisco, sim, que não necessariamente tem que operar, né? Então a gente vai tentar investir no tratamento conservador, caso isso venha bloquear o joelho dele, travar o joelho, né? Ou dar alguma dorzinha, às vezes a gente tem que fazer o recurso de uma cirurgia, né? Mas não necessariamente. Muitas vezes uma lesão de um idoso, né? Um idoso com uma lesão de menisco, olha, doutor, tem que operar? A maioria das vezes não tem. Eu entendi. Os casos cirúrgicos também, doutor, às vezes são, por exemplo, para atletas, coisas que a gente precisa, então, que seja mais rápido, digamos assim? Não, assim, ó, no atleta, uma lesão que tenha que operar, esse é outros dois tipos de perfis que é legal a gente dividir. O atleta que tem que voltar logo, né? Imagina, um atleta que está em alta competição, em alto rendimento, doutor, fiz uma lesão de menisco, né? A gente vai lá, agradou o tamanho, esse não tem que operar, por exemplo, né? Uma lesão pequena que não tem que operar, tratamos conservador, reabilitamos, tá bem. Às vezes tem uma lesão muito grande que tenha que operar. Aí vai o nosso grande dilema, que a gente tem dois tipos de tratamento, né? Ou esse menisco, lembrar que ele absorve impacto e protege o joelho, né? Se a gente for lá fazer uma cirurgia para tirar o menisco desse paciente, pode ser que ele volte amanhã, né? Mas pode ser que numa competição porque ele precisa, né? Uhum. Mas pode ser que daqui a 2 anos, como não tem mais a proteção do joelho dele, ele faça um desgaste e ele para de competir. Entendi. Então esse é o nosso dilema quanto aos atletas. Por isso pode comprometer ele no futuro. Sim. Isso é muito importante para a gente falar, né, no paciente jovem, né, que muitas vezes ele fez uma lesão de menisco e ele quer tirar para voltar logo, né? Então isso é uma coisa que a gente pode conversar também, que é assim, ó, doutor, será que eu tenho que tirar o meu menisco? Ou será que dá para deixar ele lá e a gente costura ele, né? Que a gente fala as famosas suturas de menisco, né? Uhum. Essa, digamos assim, é o que vem mudando com o passar do tempo, né? E antigamente, ali na década de 90, até no começo dos anos 2000, o melhor cirurgião do joelho era aquele que tirava o menisco inteiro. Né? Quanto mais menisco tirar, melhor. E deixava o joelho ali sem nada. E deixava sem nada, porque os resultados são bons a curto prazo. Né? Então, há 1 mês, né, com 2 meses de pós-operatório, o paciente já voltou a jogar, né? Porém, o paciente jovem de 20 anos que fez uma lesão de menisco, né? Se eu tirar esse menisco, daqui a 10 anos eu evolui com artrose, então com 30 anos já tem artrose. Meu Deus. Né? Então, isso que a gente está, digamos assim, evolui muito, graças a Deus, né? Então, a gente consegue preservar o menisco e suturar, deixar o menisco dele no lugar, vai cicatrizar, porém com uma reabilitação um pouquinho mais chatinha, né? Ele não vai voltar em 2 meses, ele vai voltar de 4 a 6 meses sem ajuda. Mas, em compensação, a longo prazo, ele vai ter um retorno muito melhor, vai ter um retorno muito melhor. Então, com 10 anos de pós-operatório, vai estar lá o menisco dele, está protegendo, né? E se Deus quiser, vai ficar tudo bem e vai ter um menor risco. Não quer dizer que não vai acontecer artrose. Sim, mas pode ter de novo uma lesão. Pode ter de novo uma lesão, mas o risco de ter uma artrose vai ser menor do que aquele paciente que foi retirado do menisco. Então, isso tudo está evoluindo. E isso tudo a gente discute até com o paciente. Né? E às vezes vai chegar o paciente, né? Paciente de mais ou menos assim, um perfil que, doutor, eu quero voltar logo, mas a gente vai sempre conversar, né? Que, pode ser a reabilitação um pouquinho, né? Um pouquinho mais chatinha, né? Mas que vai voltar. Digamos assim, vai voltar, vai poder voltar a jogar. Doutor, mas mesmo com uma sutura de menisco, eu volto a jogar? Volto a jogar. O importante é voltar. Então tá bom, doutor. Já que a gente está falando sobre tratamento, a parte cirúrgica, explica pra gente como que é o pré-operatório e o pós-operatório.
Existe algum cuidado especial que a pessoa vai ter que fazer antes de fazer essa cirurgia? Exames cardiológicos de sangue? Tem algum aí preparatório para fazer antes dessa cirurgia? Os exames pré-operatórios são exames de rotina. Não tem digamos assim, não tem nenhum exame que, eu sou obrigado a fazer esse tal exame para fazer uma cirurgia do joelho, né? Então, são pré-operatórios de rotina, né? Aquilo que o anestesista pede para poder operar, ainda mais para uma cirurgia letiva, né? Não é uma cirurgia, digamos assim, de emergência, salvo que esse joelho bloqueado, que eu tinha comentado antes, né? E daí sim é uma cirurgia de urgência, né? Mas como é uma cirurgia letiva, então o pré-operatório vai fazer um eletrocardiograma, vai fazer toda a série sanguínea para ver se está tudo bem, né, para poder operar. Mas o pré-operatório é um pré-operatório, digamos assim, simples do ponto de vista anestésico. Tranquilo. E existe alguma doença que a pessoa tenha pré-existente que possa impedir ela de fazer a cirurgia, doutor? Diabetes? Alguma coisa assim? Não tem contraindicação para diabetes, também não tem contraindicação para, tem algum, digamos assim, tem pressão alta, né? Quem vai, digamos assim, vai avaliar, na verdade, vai ser o risco, né, cirúrgico do anestesista. Para a cirurgia do joelho pro menisco, não. Até porque a cirurgia não é uma cirurgia no que a gente fala assim, de grande porte, né? É uma cirurgia de pequeno porte, né? Ela é local, né? Isso, uma cirurgia local, às vezes com pequenas incisões, né? O paciente vai ficar bem. Não são incisões grandes, não é uma prótese, né? Não é uma cirurgia que a gente vai substituir o joelho inteiro. Sim. Né? E depois, doutor, no pré-operatório, a pessoa que fez lá a cirurgia, quer voltar a trabalhar, quer voltar a fazer sua academia, seu crossfit, quanto tempo? Ela precisa de tratamento com antibiótico, fisioterapia, como que funciona? Então, normalmente esses pacientes que saem do pós-operatório, né, eles saem, né, já com protocolo para fazer uma reabilitação com fisioterapia, porque ele volta mais rápido. Não seja obrigatório, mas ele volta muito mais rápido do que o paciente que não fez. Né? Por isso que a gente acaba, geralmente, prescrevendo com uma média de 20 a 30 sessões, esse paciente vai fazer no pós-operatório. Né? Esse trabalho multidisciplinar, doutor, ele tem se mostrado muito eficaz em todas as áreas. Não, em tudo. A gente vê que a pessoa que sai daqui operada e faz uma fisioterapia junto associada, ela tende a melhorar sempre melhor. Isso, a gente fala que a reabilitação é acelerada, né? Ele volta, digamos assim, ao normal muito mais rápido. Sim. Né? Que o estímulo é feito da forma correta, né? Isso, aí muitas vezes, quando a gente opera no joelho, né, acaba tendo algumas fraquezas, tanto da musculatura, né, às vezes não só do joelho, como também do quadril, né, e isso o fisioterapeuta pega muito mais rápido, então ele pode atuar muito mais rápido, né? Então, assim, doutor, para voltar ao trabalho, quantos dias, mais ou menos? Daí depende do tipo de cirurgia que foi feita, né? Se for uma lesão de modo geral. De modo geral, assim, ó, se for uma lesão pequena, a gente tirou só um pedacinho do menisco, porque lembrando que se a gente tirar só 30% do menisco, não aumenta a pressão dentro do joelho. Então, o risco de evoluir para uma artrose é menor. Então, se a gente fez uma cirurgia pequena, né, não teve que suturar, esse paciente vai voltar em média de 2 a 3 semanas ao trabalho. Se for um trabalho de escritório, às vezes na semana seguinte ele já volta. Né? Um trabalho mais pesado, às vezes precisa de um mês. Né? Sou trabalhador civil, né? Sim. Às vezes ele vai precisar de um mês. Né? Um atleta, às vezes ele volta já com uma lesão com uma cirurgia pequena, de um mês a um mês e meio. Isso vai depender muito da habilitação dele, do preparo dele para o operatório. Né? E também da atividade laboral, né? Com certeza, né? Às vezes o trabalho de escritório, o paciente pode até de muleta trabalhar, né? Às vezes na mesma semana tem um paciente assim, doutor, eu já estava super bem, nem usei atestado, no outro dia eu fui trabalhar. Meu Deus! Acontece, tá? Mas assim, uma cirurgia maior que eu precisei suturar esse menisco, costurei o menisco dele por dentro, né? Essa habilitação é um pouco mais prolongada. Tá? Até ele vai sentir um pouco mais de dor, também vai precisar ficar em repouso. Isso, vai precisar incomodar. Mas assim, se o paciente pergunta, doutor, mas vou ter que ficar sentado o dia inteiro em casa? Com o pé levantado, pé levantado, e alguém vai ter que me dar banho de leite? Também não é assim, né? Vou ter que chamar socorro da família inteira? Não precisa. Mudar a rotina de todo mundo. Porque assim, ó, uma cirurgia do joelho do menisco, até assim, ó, fazendo uma sutura de menisco, uma cirurgia, digamos assim, ó, para gente ter uma noção, uma cirurgia para tirar um pedacinho do menisco a gente faz de 5 a 10 minutos. Nossa, mas para suturar o menisco, às vezes leva até 1 hora, de 30 a 1 hora, dependendo do tamanho da lesão, né? Dependendo do número de pontos necessários, né? Então a cirurgia é um porte um pouco maior. Porém, todos os pacientes saem caminhando, pisando, né? E dobrando, esticando o joelho. Mesmo o paciente que a gente suturou também. A única diferença vai ser a dor. Por isso que muitas vezes a gente segura um pouquinho, digamos assim, ó, a gente deixa pisar conforme a tolerância à dor. O paciente que foi tirado um pedacinho do menisco, ele vai ali com 1 a 2 semanas já vai estar super bem, querendo já largar as muletas porque já está sem dor. O paciente que fez uma sutura, que nem eu,
Fiquei mais ou menos umas 3 semanas, até o mês, né? Às vezes, de vez em quando, eu usava muleta por causa mais de dor. Fez fisioterapia, doutor? Fiz, estou fazendo ainda. Né? Ainda estou fazendo, porque assim, ó, a fisioterapia, ou a fisioterapia em si eu já saí. Né? Então já tenho 6 meses de pós-operatório, mas da fisioterapia eu já saí. Mas estou fazendo uma reabilitação para poder voltar a jogar. Então essa é a diferença, né? Então às vezes a gente prolonga um pouquinho mais para poder voltar ao esporte. Está fazendo um trabalho para poder voltar bem. Isso, para poder voltar bem. E também não tenho pressa, né? Não quero. Não é atleta, né, doutor? Não ganha disso. Então tá. Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre quais são as complicações para quem não trata a lesão de menisco. Porque às vezes a pessoa tem aquela coisa de estar com dor e vai tomando o remédio relaxante muscular, a dor passa e vai levando. Isso é muito comum, a gente vê por aí. Mas o que acontece com ela se ela se ela prolongar esse tratamento? Então, assim, ó, o paciente, assim, estou tomando o remédio que eu não quero, digamos assim, não quero mexer nisso. Sim. O maior problema é que o paciente acaba usando muito o agente inflamatório, né? Então, o paciente que acaba usando muito o agente inflamatório pode fazer uma insuficiência renal, pode fazer uma intolerância gastrointestinal, né? Pode até fazer uma úlcera do estômago. Então, usar esse anti-inflamatório prolongado, né, isso é o maior risco, né? A lesão em si do menisco, né, salvo raras exceções, né, ela não vai trazer, digamos assim, um malefício muito grande, né? Porém, vai que esse menisco está fora do lugar, né, esse joelho pode vir a bloquear. Então, a gente pode acelerar esse processo e colocar ele no lugar, suturar ele de novo, esse paciente não vai ter mais sintomas. Né, e vai parar, consequentemente, tomar remédio, né? Vai poder fazer sua atividade em si tranquilo, né? Então, postergar, né, é que nem a gente pensar, o paciente está com dor, ele também vai atrofiando a musculatura da perna, então ele deixa de usar aquela perna, né? Isso é muito comum. Manca. Ele começa a claudicar, então às vezes o paciente chega no consultório e já está com a perna um pouquinho mais fina do que do contralateral da outra perna, porque não está exercitando, ele está tentando proteger aquele membro. Então isso acontece também, depois a reabilitação dele é mais prolongada. Então, acelerando esse processo de reabilita também é mais rápido. Porque não chegou a atrofiar a perna dele, por exemplo. Ou também deixou de claudicar, né? de mancar. Né? Tem muito paciente que chega lá no consultório e já mancou. E até ele perder esse movimento de mancar, às vezes demora um pouquinho de tempo. Aí tem que fazer fisioterapia. O pessoal da física tem que caprichar nisso, porque olha, pra voltar a fazer a passada, né? Nossa, mas demora. Olha, por experiência própria, deixar de mancar é difícil. É difícil. Tá certo. Doutor, uma última pergunta para a gente encerrar. Eu acho ela bastante importante, não sei se existe alguma resposta bacana aí, então diz pra gente. Existe alguma forma, então, de prevenir a lesão de menisco? Assim, ó, fazer uma prevenção de lesão, a gente fala que é assim, ó, não é prevenir a lesão do menisco, é prevenir as lesões de joelho, né? Sim. Que é ter um bom preparo físico, né? Tá com a musculatura em dia, porque um tônus muscular, né? Um bom tônus muscular, né, ele previne lesões, ele previne entorses, né? Então a pessoa não vai ter uma lesão nova, entendeu? Né? Então o que a gente fala? É sempre bom estar com uma atividade física regular. Às vezes a pessoa faz só corrida, mas se ele não fizer pelo menos uma academia para deixar esse tônus, né? Isso, uma musculação para deixar esse tônus ok, né? Para não fazer a lesão, isso é muito importante, né? Mas eu não gosto, mas é para equilibrar, né? O equilíbrio é muito importante no corpo, né? E daí tudo também, né, doutora? Obesidade, peso, com certeza, o cardíaco, tudo vai ter que estar em ordem. Isso, né? E muito paciente fala assim, né? Doutor, mas todo médico que eu vou, às vezes, fala, né, que eu tenho sobrepeso, né, que machuca as articulações, né? Mas outra coisa que a gente sempre vê no paciente é o sobrepeso, mas 1 quilo que você perde é 5 a menos no joelho. É 5 a menos? É 5 a menos no joelho. Então a gente, às vezes, não perde nem aquele negócio assim, não, porque tem que ficar em forma física, né, sarado. Né? Mas o paciente às vezes já tem uma sobrecarga, a gente fala assim, perde 1 ou 2 quilos, né? Já ajuda. 5 a 10 quilos a menos dentro do teu joelho. Só nisso o paciente já fica mais alto. Gente, é muita coisa. Nossa, 1 quilo dá diferença de 5 no impacto? No impacto dentro do joelho. Meu Deus, viu, gente? Quem tá precisando perder, perde aí. A diferença é grande. Doutor, agora me surgiu a pergunta. Essas lesões, elas são mais comuns naqueles atletas de final de semana? Ou não tem essa variação? Eu acho que assim, a prevalência dessa lesão não faz essa diferença. Claro que um atleta, ele acaba lesando mais porque ele pratica... Pelo alto rendimento, né? A gente nem fala pelo alto rendimento, mas ele fala assim, ele pratica mais, ele está sempre em campo, né? A chance é maior. A chance é maior. Sim. Só que, em contrapartida, o atleta de final de semana, muitas vezes ele não tem preparo. Então, às vezes ele entra no lance, não tem preparo e ele machuca.
né? Então, digamos assim, ele não, a lesão ela não tem, ela não escolhe raça, cor, né? Ela vem. Então tem os dois tipos, né? O atleta ele vai fazer porque ele está direto, né, no impacto, né? Mas o atleta de final de semana, às vezes ele não faz uma academia, às vezes não tem um preparo durante a semana, só joga uma vez por semana, então ele não tem um preparo, né? Às vezes a articulação acaba sofrendo. Com certeza. Então, o importante é sempre praticar mais de uma atividade, fazer musculação, estar com a saúde em ordem, para não sobrecarregar. Para não sobrecarregar, né? Então, isso acaba protegendo, né? E vai proteger a vida da pessoa, né? Sim, não é só e o joelho, evitar as né? lesões quando for idoso, né? Com certeza. Isso é até uma coisa que a gente pode discutir outro dia, né? Sim. Né? Prevenção de artrose. Ah, mas prevenir artrose é só, digamos assim, só academia ou só caminhada, né? Então, é uma área também que a gente pode discutir um dia, né? É um assunto para a gente falar. Então, digamos assim, a atividade física é benéfica, né? Tanto para as articulações, né? Também para a parte cardiovascular. Para tudo, né, doutor? Né? Para a alma. Para a alma, previne até osteoporose, né? Sim, ó. Doutor, então tá certo. Acabaram as nossas perguntas. Eu queria agradecer, em nome do hospital, a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Eu agradeço muito obrigada. Obrigado. Sempre que você puder, volte, que a gente vai ter muito assunto para tratar com o nosso pessoal. Com certeza, obrigado também, senhor. Tá joia? Tá joia. Quer dar algum recado pro pessoal hoje lá em casa? Não, acho que não, acho que estou bem satisfeito. Então tá joia, doutor. Tá joia. Muito obrigada pela sua participação Tá joia. e até a próxima. Até a próxima. Para vocês, boa tarde. Aproveito para convidar mais uma vez. Nossa caminhada acontece no dia 1º. Quem ainda não fez a inscrição, é só acessar o nosso site, hospitaldasnações.com.br/caminhada. Clica lá em inscrição e faz a sua inscrição e vem caminhar com a gente. Obrigada, doutor. Obrigado, até a próxima. Hospital das Nações, você em boas mãos.